Efésios capítulo 4, dos versículos de número 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, que neste momento o Senhor e o teu Espírito nos conduzem em tudo aquilo que queremos abordar e tratar aqui nesta noite. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você notou ou percebeu que existem muitas repetições neste capítulo de algumas palavras. E uma delas é a unidade, o amor, Cristo. Nós vamos ver o tempo todo isso se repetindo, pelo menos aqui nesse capítulo. Mas a grande verdade é que todas as vezes que nós vamos tratar deste assunto, cerca de unidade, é sempre nós observarmos como ao longo da história bíblica, isso se desenvolve. Como é que isso foi desenvolvendo? E é interessante porque faz você lembrar lá de como surgiu a igreja primitiva, de como foi os primeiros passos da igreja logo quando ela surgiu. Nós temos ali nos registros de Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47, e ainda em Atos, no capítulo 4, dos versos 33 ao 35, essa ideia de que a igreja ela crescia na medida em que ambos mutuamente compartilhavam de uma unidade em Cristo Jesus. E, ao que me parece, Paulo ele vai destacar aqui na carta aos Efésios essa ideia durante toda a carta. Ele vai falar de bênçãos, ele vai falar de muitas questões que envolvem a vida prática da igreja, mas ele também vai dar aqui uma bela reflexão para nós acerca
da unidade, da comunhão, de como os crentes em Éfeso deveriam andar e dar importância à ideia da união, da edificação, do crescimento mútuo entre si, né? E esse seria aqui o ponto que nós iremos tentar desenvolver. Mas o capítulo 4 é interessante porque ele nos traz a essa reflexão. A reflexão de que esse assunto é importante. E por 3 vezes, pelo menos, nós conseguimos destacar claramente Paulo mostrando que tudo que fosse desenvolvido acerca desse assunto deveria ser feito em amor e em Cristo. Isso é interessante, porque quando nós a unidade e maturidade cristã, o crescer em Cristo, ele sempre irá nos levar a usar os dons que recebemos de Cristo para a unidade e o crescimento em maturidade cristã. Todos nós, quando entregamos as nossas vidas a Jesus, automaticamente nós nos inserimos nesse crescimento. E é um crescimento que não parte de nós e não vem de nós. É um crescimento que vem de Cristo. E observe que nos discipulados, nos aconselhamentos, na medida em que a gente cresce por meio da exposição da palavra, nós observamos que cada vez mais a igreja se unifica. Por quê, Emerson? Porque o relacionamento que vem por meio da palavra de Cristo Jesus, ele nos leva a essa maturidade, ele nos leva a esse compromisso de nós vivermos de forma digna. E é isso que Paulo vai trabalhar aqui, já nos versículos 1 ao 6. Nós vamos ver o chamado à unidade em Cristo, dos versículos 1 ao 6. E a primeira coisa que Paulo faz aqui é exatamente destacar o chamado à vida digna. Quando você vê aí no versículo 1, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira, ou andem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Por que Paulo faz isso? A carta, ela destaca que Paulo estava preso, e nós vemos isso nos capítulos 3, capítulo 4, capítulo de número 6. Paulo está preso, Paulo é prisioneiro do Senhor. E ele faz questão de, no capítulo 4, ressaltar isso mais uma vez. Mas, ainda que ele ressalte isso, a sua intenção era exatamente mostrar que ele estava envolvido e estava encorajado a motivar os irmãos a andar em um único propósito. E por mais que ele viesse a estar preso, a sua ideia aqui é exatamente mostrar que os crentes deveriam agir ou andar de modo digno da vocação. E é interessante porque aqui ele destaca a sua vida com Cristo. Ele está preso, mas ele encoraja os irmãos a viverem de modo digno. E ele estava fazendo isso. Ele estava o tempo todo envolvido com esse crescimento, com essa unidade, mesmo preso. No capítulo 3, nós vemos ali ele destacando a unidade, o chamado de Deus para o povo judeu e os gentios. E esses povos deveriam andar juntos, de mão dada, não por esforços próprios, métodos próprios, meios próprios, mas por causa de Cristo. E ainda no capítulo 4 ele vai encorajá-los acerca disso. Então, a primeira coisa que ele faz é destacar essa ideia, essa posição dele acerca para a igreja, ou de quem ele é em Cristo Jesus. Ele é um prisioneiro no Senhor. Ele mostra aqui sua situação para reforçar a autoridade e o compromisso que ele tem com essa ideia da unidade. Ele está mostrando que o seu compromisso é com o Evangelho e com todos aqueles que se dobraram e se curvaram a esse Evangelho. Em seguida, ele faz uma exortação para que os irmãos vivam, andem de forma digna, de forma pela qual eles foram chamados. E ele trabalha aqui esse termo, ao andar de modo digno, ou viver de modo digno. Por que é importante nós olharmos para isso? Porque a ideia aqui é refletir exatamente a transformação que Cristo proporcionou a cada um deles. O viver em modo digno tem a ver chamado com a ideia de Deus chamar de forma divina todos os crentes a esse andar, a esse caminhar, a esse propósito. Então, eles precisariam refletir isso, a importância que Paulo dá ao digno da vocação. O termo vocação, ele traz exatamente isso.
a ideia da santificação progressiva. Na medida em que eu entrego minha vida a Jesus, eu devo refletir quem Ele é. Eu devo refletir quem Ele é. E como é que eu faço isso? Aí a gente vê nos versículos 2 e 3 que ele vai falar, trazendo aqui algumas atitudes que esse andar de modo digno deveria causar na vida daqueles irmãos. Ele vai destacar pelo menos 4 aqui. 4 características daqueles que andam no viver digno, conforme o chamado que receberam em Cristo. Primeiro, ele destaca a ideia da humildade. Em seguida, ele destaca a ideia da mansidão. Em terceiro lugar, a longanimidade. E em quarto, o suportar em amor. Nós já ouvimos isso na semana passada. No domingo, pela manhã, nós ouvimos a ideia do suportar em amor. Por que Paulo faz isso? Primeiro, ele trabalha o aspecto da humildade, porque ele queria atingir exatamente essa virtude que é essencial para evitar divisões, evitar problemas, evitar separações para o contexto da igreja. Em seguida, ele trabalha a ideia da mansidão. O andar em modo digno, irá caracterizar-se na vida daqueles que agem com um autocontrole, que é oriundo de Cristo Jesus, que é vindo de Jesus. E a mansidão irá tornar essas pessoas submissas à autoridade de Cristo. E, inevitavelmente, elas também irão se submeter umas às outras. A ideia da longanimidade seria exatamente para mostrar que todos os irmãos precisariam agir com paciência, com cuidado, mesmo nas dificuldades. E em seguida ele destaca a ideia do suportar em amor, que é essa disposição, desse compromisso ativo em amar mutuamente um ao outro. Então, veja que o andar em modo digno, ele está proporcionando na vida desses irmãos, ou pelo menos deveria proporcionar, esse caminhar humilde, manso, longânimo e de suportar um ao outro em amor. Aqui nós vemos que essas virtudes, elas vão destacar quem de fato é crente, quem de fato anda de maneira digna de sua vocação. Nós observamos que a verdadeira unidade, ela proporciona isso. A verdadeira maturidade, ela causa isso. E Paulo, para fundamentar ainda mais essa ideia da vocação e dessas características desses crentes, ele mostra uma base. Qual deveria ser a base? Aí ele destaca nos versículos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Veja que ele traz aqui 7 elementos que vão fundamentar a unidade cristã, a vocação cristã, o viver cristão, o discipulado cristão, o caminhar cristão. Ele destaca que existe um só corpo, destacando a ideia de uma única igreja, de um único corpo que universalmente está unido em um mesmo propósito. Ele destaca que há um só Espírito, porque ele está aqui destacando que é esse Espírito que vai unir todos os crentes nesse propósito. Ele destaca que é uma só esperança, porque todos devem ansiosamente esperar a esperança da glória, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, que ressurgiu dentre os mortos. Ele destaca que é um só Senhor, porque Jesus Cristo, ele é o único Senhor da igreja. Ele vai destacar que é uma só fé, porque é essa fé que salva todos em Cristo. E ele destaca também que é um só batismo, porque isso é o sinal que identificará os crentes, pelo menos naquele momento, de que eles depositaram sua fé em Jesus. E eles destacam que é um só Deus e Pai de todos, porque ele está mostrando aqui para nós que Deus, ele é o soberano de todas as coisas. Então perceba que esses 7 elementos, eles vão fundamentar as nossas atitudes, as nossas características. Eu preciso andar de modo digno, manifestando essas características, mas a base disso tudo é um corpo unido, um só Senhor, um só Espírito, um só esperança, um só Deus que une todos. Essa é a ideia de Paulo, essa andar na vocação,
Essa é a base. Esses elementos, eles vão trazer essa ideia, eles vão refletir essa ideia. E mais do que isso, nesses elementos, nós observamos perfeitamente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo mutuamente ali, né, em unidade, revelando também essa ideia de que eles deveriam partilhar, né, dessa mesma ideia passada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, para deixar claro, né, a gente poderia até usar alguma ilustração lá do Antigo Testamento, né? Eu não sei se você lembra, mas em Êxodo capítulo 17, Israel está lá guerreando contra os amalequitas, e um fato curioso é que Moisés está junto lá de Josué, junto de Arão e Hur, e para que eles viessem a vencer a guerra, Moisés tinha que ficar com a mão levantada. Só que chegou um momento que Moisés cansou e a mão baixou. O que foi que eles fizeram? Para conseguir vencer, a mão tinha que ficar levantada. Ele reuniu lá alguns homens e Arão e Hur ficaram segurando as mãos de Moisés. E isso mostra que já naquela época, e se a gente for fazer uma linha de tempo aí, o povo estava unido com um propósito. Eles tinham bem definido, nós queremos vencer. Nós queremos mostrar para as nações vizinhas que o Deus que nós servimos é o único Deus verdadeiro. Então, eles estavam unidos em um só propósito. Eles estavam unidos, né, numa mesma pegada, numa mesma ideia, né, a ideia de trazer a eles um resultado que favorecesse a Israel, que trouxesse vitória a Israel. E, ao que me parece aqui, nós também conseguimos destacar isso nesses primeiros versículos. Essa ideia, ela ainda é extremamente relevante para nós ainda hoje. Se foi relevante para os irmãos efésios, também é relevante para nós hoje. Se foi relevante para aquela igreja, também será relevante para nós. Para nós evitarmos divisões, evitarmos o orgulho, evitarmos as dificuldades, é muito importante e fundamental que nós venhamos manter uma unidade, focados em um único propósito. O propósito de mostrar para todas as pessoas quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Deus, o Deus que une todas as coisas. Para isso, a primeira coisa que nós poderíamos aqui aplicar para nós, Emerson, como nós poderíamos viver andando de forma digna, andando de fato, fazendo isso aqui que Paulo destacou nesses versículos. Como eu poderia fazer isso? É muito simples. Nós poderíamos evitar isso buscando a unidade, a coisa lógica. Eu preciso buscar a unidade na minha igreja local. Preciso crescer. O discipulado, o aconselhamento, ele vai nos orientar a exatamente nós fazermos isso. A nós buscarmos comunhão, unidade. E eu faço isso como? Evitando divisões, evitando fofocas, evitando disputas, evitando uma série de coisas que eu sei que não vai trazer unidade. Como isso se aplica para mim? Como é que eu vou andar de modo digno? Priorizando o amor, priorizando a paz, priorizando Cristo, priorizando apenas a opinião das Escrituras e não as minhas. É dessa forma que nós iremos conseguir atingir, né, esse andar em modo digno. Você irá conseguir atingir esse andar em modo digno dessa maneira. Você precisa seguir o ensino da palavra de Cristo. Conflitos que não te levam a lugar nenhum. Você precisa entender que nós devemos andar em fé. Procure resolver os problemas em amor. Procure resolver as questões que envolvem as nossas vidas em unidade, em um só propósito. Imagine que tem um irmão lá com a mão levantada e ele vai cansar. Seja aquele que, de fato, vai chegar junto para levantar uma das mãos e não arrancá-las. Como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Praticando a humildade, praticando a mansidão. E como é isso? Talvez você pergunte, como é isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu irei manifestar mansidão? Em que momento? Aquela tensão familiar, o seu trabalho, no contexto da igreja, quando surge ali uma questão que de fato esquenta a sua pele, o seu coração, inflama. Qual deveria ser a sua atitude? Agir com humildade, agir com mansidão,
agindo com paciência. Senhor, se for por mim mesmo, eu peco. Mas como é por ti, me ensina. Me ensina a agir de forma humilde. Me ensina a agir de maneira temperada, de maneira mansa, de maneira a considerar a perspectiva do outro ao invés da minha. Me mostra, ó Pai, a trazer melhores soluções ao invés de inflamar ainda mais. Essa deveria ser a minha e a sua atitude. Nós deveríamos responder às questões não com agressividade, não com altivez, mas com passividade, com graça, com amor, com unidade. E isso leva o que, Emerson? Custo. Ser humilde significa dizer o quê? Significa que nós estamos dispostos a sacrificar algo que nós nunca queremos sacrificar, que é o nosso ego, que é a nossa altivez, a nossa exaltação. Ser manso significa baixar a bola nos momentos que talvez você queira estar com ela lá em cima. É isso, ser manso. Agir com graça, agir com amor. Agir com paciência, suportando uns aos outros em amor. Essa deve ser a minha e a sua atitude. Nós precisamos nos importar com o crescimento espiritual um do outro, irmãos. Nós precisamos andar de forma digna. Andar de forma digna. Isso significa que as dificuldades, as falhas, ao invés de eu apenas olhar para cada uma delas, eu irei ser alguém que irá incentivar com palavras edificantes e, de fato, trazer soluções que vão causar unidade, que vão refletir a glória de Cristo, que vão refletir que nós somos diferentes, que a vocação pela qual fomos chamados, de fato, está sendo bem caracterizada em nossas vidas, bem estampada em nossas vidas. Então, que eu e você possamos refletir nisso, né? Nós possamos preservar, né, a base, que é a palavra. Que nós venhamos preservar, acima de tudo, a ideia das Escrituras. Por mais que eu venha agir com amor, por mais que eu venha agir suportando, com humildade, com mansidão, isso não significa que no momento que você ver algo injusto, você deva ser passivo ao ponto de, não, eu tenho que agir. Não, se é algo errado, você precisa se agarrar às Escrituras, mas orientando o seu irmão, suportando o seu irmão em amor. Isso vai proporcionar aí unidade. E, por fim, nós poderíamos também promover paz, reconciliação, né? Os nossos ambientes poderiam ser diferentes. Você poderia ser esse agente pacificador, né? Nós somos, né, chamados a fazer isso, né? Às vezes há uma zona, uma guerra dentro de casa. E o andar de modo digno é o que, Emerson? É nós sermos pacificadores, é nós sermos humildes, é nós sermos mansos, é nós sermos longânimos, é nós suportarmos um ao outro, é nós termos paciência, é nós, de fato, andarmos com atitudes que revelam quem Cristo é. E isso não se trata apenas de questões que envolvem a igreja, irmãos. Se tratam de questões que vão para além da igreja, que refletem o nosso caráter em Cristo Jesus. Então, que eu e você sejamos desafiados a andar de modo digno. Digno da vocação. Você sabe quando Deus lhe chamou. O momento em que Deus, de fato, em Cristo Jesus, lhe chamou. Você conhece e sabe o chamado de Deus para a sua vida. E o que você precisa fazer? Refletir nisso tudo. Será que eu tenho andado de modo digno? Será que eu tenho refletido Cristo Jesus? Esse seria aí o primeiro aspecto fundamental daquele que está crescendo em unidade e em Cristo Jesus. O segundo aspecto que nós vemos aqui, que é um movimento bem interessante que Paulo faz dos versos 7 ao 12, é sobre os dons. Os dons para o crescimento da igreja, só que com um detalhe que ele fez assim como na primeira parte, em Cristo. Em Cristo e em amor. Em Cristo, mas em amor. Ele destaca aqui os dons, né? E a graça foi concedida a cada um, né, de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, né, concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo
que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. O contexto imediato ele enfatiza a ideia do andar em modo digno, do viver em unidade, de estar crescendo, né, unidos num único propósito. Mas aqui, né, ele vai mostrar que existe uma diversidade dentro dessa unidade. E esses dons, né, que Cristo concede à igreja, que ele vai enfatizar aqui, ele serve também para capacitar e edificar o corpo, para unir. A diversidade mostra e revela a graça de Cristo. Então, veja que dos versículos 7 ao 10, nós temos aqui a graça de Cristo Jesus revelada a cada crente ali daquele contexto, né? Ele concede dons segundo a sua própria medida. Cristo proporciona para o corpo, para a igreja, para esse organismo vivo, dons. E que vão refletir diretamente na organização, na ideia, né, da igreja como um todo. Então, perceba que no versículo 4, ele destaca que a graça foi concedida. Ou seja, a graça. A ideia aqui é que Cristo concedeu dons espirituais, coisa que o ser humano não poderia desfrutar, mas Cristo foi lá e deu. A cada um de nós, ou seja, todos os crentes, aqueles que têm fé em Jesus, que foram agraciados por Jesus, receberam dons. Ou seja, não foram apenas alguns, mas todos. Ele tem essa ênfase aqui, segundo a proporção do dom de Cristo, né? Então, o versículo 7, né, existe essa distribuição de dons conforme a vontade de Cristo. Em seguida, dos versículos 8 ao 10, nós vamos perceber que no versículo 8, primeiramente, Paulo ele vai dar uma ênfase aqui no Salmo 68. Nós já estudamos esse salmo, né? Salmo 68, verso 18, né? Ele está aqui aplicando o salmo diretamente a Cristo, né? Fazendo essa referência, né? De subiu, uma referência à ascensão de Jesus, levou o cativo, a ideia de que Cristo venceu a morte e o pecado, concedeu dons aos homens. Foi ele quem trouxe vitória e capacitou a igreja. Por que Paulo faz isso? Para mostrar quem é o cabeça da igreja, quem é o que concede dons, quem é que está unificando aqui essa igreja, né, essa unidade, trazendo essa unidade. Então, a questão aqui é exatamente para fortalecer isso. Cristo encarnou, morreu, ressuscitou, e é Ele quem vai proporcionar tudo isso à igreja. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem concedeu, então é Ele quem governa soberanamente todas as coisas. Ele subiu acima de todos os céus. O destaque, Ele soberanamente pode fazer isso. Jesus pode e vai fazer isso. Ele vai conceder dons para o crescimento e unidade da igreja. E quais são esses dons? Nós vemos aqui que ele faz essa distribuição. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Nós percebemos que nos primeiros momentos ali da história da igreja, os apóstolos eles eram as testemunhas oculares, né, diretas da ressurreição, do envio que Jesus teve ali, né, para eles. Os profetas eram aqueles que recebiam as revelações, né, diretas, até que se fechasse ali o cânon das Escrituras. A gente entende, né, de uma outra perspectiva hoje a ideia aqui do profeta no sentido do ensino. Mas os evangelistas seriam aqueles que pregariam o evangelho, né? Não que os outros não fizessem isso, né? Mas nós temos o registro de Atos, capítulo 8, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, né? Quando Paulo diz, ser um evangelista, Timóteo. Tem que ser um evangelista, faz a obra, cumpre fielmente aí essa obra. Então, e a ideia dos pastores e mestres seriam aqueles que iriam guiar e ensinar a igreja. Por que Paulo se preocupa? Qual é o propósito desses dons espirituais? Qual seria o propósito? Nos versículos 11 e 12 são claros. A resposta é clara. Qual é o propósito de Cristo conceder dons à igreja? Aperfeiçoamento e edificação do corpo.
unidade, crescimento, edificação. Recebemos dons espirituais para o aperfeiçoamento dos santos. O objetivo desses dons é equipar os crentes para o ministério. O objetivo desses dons é proporcionar um desempenho no serviço que cause edificação e crescimento mútuo na igreja. Edificação no corpo. Ou seja, tem um aspecto muito profundo. É um aspecto de estrutura, de organização, mas de organismo espiritual, é algo espiritual. Não é à toa, Cristo concede dons espirituais para que a igreja esteja unida. Então eu e você, conseguimos ver isso, que a razão de tudo isso é o crescimento, é a unidade. Se existem pessoas hoje, no nosso contexto de igreja, sendo direcionadas para a liderança, para ensinar, para fazer determinado serviço, essas pessoas, elas têm um único propósito: aperfeiçoamento dos santos. O seu desempenho, tudo aquilo que elas vão fazer é para o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento, a unidade. Eu e você precisamos mutuamente crescermos com esse objetivo, de que Cristo Jesus merece toda a honra e glória, porque Ele nos concedeu honra, Ele nos concedeu esses dons, e, para isso, esses dons eles vão servir para a edificação do corpo. Então, não ache que você não faz parte desse momento tão maravilhoso da igreja. Se você é um crente em Jesus, se você é uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, você precisa entender que Ele lhe deu os dons. Ele lhe concedeu muitas bênçãos espirituais. Para quê? Para a edificação do corpo. Então, meu irmão, minha irmã, seja bênção na vida das pessoas, sejam bênção no corpo, na vida dos irmãos. Vamos crescer, vamos discipular, vamos evangelizar, vamos cumprir esse ofício que o Senhor nos entregou. Eu não sei se você lembra, mas é interessante lá em 1 Reis, capítulo 5, lá no Antigo Testamento, quando Salomão ele teve ali o desejo do seu pai em suas mãos para construir o templo, o que foi que ele fez? Convidou uma série de trabalhadores para construir o templo. Cada uma dessas pessoas ficou responsável de forma específica para construir o templo lá, o templo de Salomão. Uns ficou responsável pelas bacias, enfim, cada um deles, lá em 1 Reis, capítulo 5, dos versos 13 ao 18, nós temos isso lá registrado. Cada um foi útil naquele momento da igreja ali, ou naquele momento da história de Israel na construção do templo. E hoje nós somos chamados por Cristo Jesus, Ele nos dá essa graça e Ele concede dons a cada um. Então você é importante no aspecto de serviço. Você foi chamado com um propósito. Você foi chamado com um fim específico. Talvez hoje você não dê crédito a algo que você está fazendo. Emerson, eu acho que eu não sou tão útil na igreja. Sim, meu irmão, você é útil. Se Cristo lhe chamou, você é útil para essa obra. Você vai desempenhar o papel e cada um desses dons que Cristo Jesus lhe concedeu. Cada um de nós está responsável de viver essa unidade, esse crescimento e essa edificação. Cada um de nós somos chamados a isso. Os crentes efésios, eles precisavam entender que esses dons que Cristo concedeu àquela igreja era para edificar a igreja. Era para que eles não viessem apenas pousar ali com status sociais. Eu sou apóstolo. Eu sou doutor. Eu sou PhD. Eu sou mestre. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Não. Se Cristo lhe chamou para esta obra, Ele lhe chamou com um fim específico. Edificação mútua. Unidade mútua. Maturidade cristã. Crescimento cristão. Discipulado cristão. Aconselhamento mútuo. Suportamento, ou suportar mútuo. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos identificar hoje quais são os dons, as bênçãos espirituais que Cristo tem nos dado.
Será que você consegue identificar? Você deve identificar e desenvolver os dons que Cristo Jesus lhe concedeu. Você deve identificar. Essa deveria ser a aplicação direta para você. Como? Você possui algum talento, alguma capacidade que pode ser usada para benefício do crescimento e edificação da igreja. Você. Então busque entender o dom que Deus lhe entregou. Desenvolva ele. Haja com diligência. Coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido em Cristo para causar edificação no seu irmão. Você e eu devemos valorizar a diversidade e as funções que existem dentro da igreja. Se Paulo fez isso, Paulo ensinou isso, nós também precisamos observar, que existem diferentes dons, existem diferentes funções e todas elas, indistintamente, são essenciais para a edificação do corpo. Não é porque Cristo chamou uns para serem líderes, estarem à frente de algum trabalho, de algum ministério, que você é inferior a essas pessoas. Não. Todos nós somos partes deste corpo. Eu e você somos chamados a vivermos em unidade, crescendo juntos. A diferença é que nós iremos enxergar essa diversidade e entender ela. Se colocar no nosso lugar. Eu louvo a Deus por servir. Não importa se vai ser varrendo a igreja. Não importa se vai ser limpando um banheiro. Você deve entender que essa múltipla diversidade de dons é apenas parte de tudo isso. E você faz parte disso. Então, o crescimento, nós devemos valorizar aí essa mutualidade, essa diversidade de funções. Por quê? Porque isso irá proporcionar unidade e crescimento. Esses dons, eles são dados exatamente para causar no corpo edificação, unidade. Então, isso é fundamental. Você precisa ser um colaborador. Você precisa ser um membro ativo da obra de Deus. Você tem que desemperrar aí. Você precisa colaborar com os líderes, com o ministério da igreja. Você precisa colaborar. Os pastores, os evangelistas, os mestres, outros líderes são capacitados para guiar a igreja. Sozinho? Não. Junto com a igreja. A igreja está sendo equipada, a igreja está sendo capacitada exatamente para caminhar de forma unida, de forma a causar edificação na vida das pessoas. Esse crescimento envolve esse apoio à liderança local, envolve esse apoio à liderança da igreja. É nosso compromisso, como crentes, como aqueles que vivem no andar digno da vocação, é buscar a edificação através do ensino. Então, eu e você somos colaboradores da obra de Cristo. Somos parte desse corpo. Então, o que você deve fazer? Você deve servir. Você deve servir. Mas não apenas servir por servir. Você deve servir com propósito. Propósito. O seu serviço na igreja não é para o pastor, não é para o líder. O seu serviço na igreja é para causar crescimento no corpo, para a glória de Cristo. Seu compromisso, seu serviço, essa sua responsabilidade é ativa nas atividades da igreja, nas questões que envolvem a igreja, é para causar edificação no corpo. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é evangelho. Olha como isso é pôr em prática aquilo que está sendo ensinado. Então, meus irmãos, sirva, mas sirva com propósito. Sirva querendo ser parte dessa edificação, desse crescimento, dessa maturidade cristã, desse desenvolver. Busque esse crescimento espiritual. Seja intencional. Seja intencional. Seja intencional. Senhor, eu busquei aqui, eu tenho algumas capacidades que o Senhor me deu e eu quero usar elas. Eu quero crescer junto com os meus irmãos. Eu quero ser útil no louvor, eu quero ser útil na organização da igreja, eu quero ser útil no ensino, eu quero ser útil.
Eu quero usar os dons que Cristo me concedeu por sua graça para poder fazer parte desse crescimento e dessa edificação no corpo. Eu quero. Seja intencional, cresça, né? Busque caminhar com esse objetivo. Terceiro e último aspecto aqui que nós vemos fundamental para o crescimento e a unidade é o propósito de tudo isso, o propósito final, que é a maturidade, a plenitude em Cristo. Imagine, você é chamado para viver de modo digno em Cristo Jesus, a unidade. Em seguida, você observa os dons espirituais que Cristo lhe concede. E o resultado final de tudo isso é maturidade, é plenitude em Cristo. Os versículos de número 13 ao 16, Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, das astúcias com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, olha aqui, o cabeça é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, veja que após Paulo falar sobre as necessidades, sobre a diversidade dos dons ali na igreja, Paulo mostra o propósito final de tudo isso, que é atingir a maturidade espiritual, que é atingir, né, essa plenitude em Cristo Jesus, que é exatamente nós darmos importância ao crescimento, nós sermos maduros, nós refletirmos a imagem de Cristo, estamos fortalecidos, somos igreja, não apenas de forma individual, mas como um todo. Coletivamente, unidos em um só propósito, nós refletimos maturidade. Uma igreja madura é uma igreja que foi chamada a andar de modo digno. Uma igreja madura é uma igreja que usa os seus dons para a edificação mútua dos irmãos. Uma igreja madura é uma igreja que reflete a imagem de quem o chamou. Reflete o cabeça, reflete a Cristo Jesus. Então, que nós viemos observar isso. A colocação de Paulo no versículo 3 é essa. A unidade, o crescimento, os dons, a edificação, elas vão trazer essa plenitude, essa maturidade aos irmãos efésios. Veja que ele destaca a unidade na fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Ele destaca a ideia da unidade da fé, porque isso vai, mais uma vez, pontuar essa ideia de que a união, ela é algo importante. Ela é essencial para nós crescermos juntos. Esse pleno conhecimento aqui seria não apenas um conhecimento intelectual, mas um crescimento que, de fato, trabalha o relacional. De fato, é transformador. O pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é o saber quem é Jesus, mas é o saber quem Ele é, isso transformar a minha vida, isso mudar a minha vida. Perfeita varonidade aqui, né, a ideia da maturidade, é modelada nos padrões de Cristo. Cristo é o cabeça, Ele é o padrão. E a medida da estatura de Cristo, ou seja, refletindo plenamente o caráter de Jesus. Começou falando de unidade, ele vai terminar falando de unidade. Tudo em amor, crescimento mútuo em Jesus. Essas verdades, elas são fundamentais. Maturidade espiritual, crescimento, a edificação da igreja, ela é exatamente o resultado desse andar digno, essa identificação desses dons. Então, o propósito de estar unido em Cristo é nós, como corpo, como igreja, atingirmos a maturidade. Então, o crescimento espiritual da igreja, conforme ele coloca aí dos versículos 14 ao 15, ou ao 16, né, ele mostra esse amadurecimento. Existe um amadurecer. A igreja vai amadurecer. Os crentes, versículo 14, ele destaca bem isso. Ele trabalha bem isso.
Nós precisamos, para que não mais sejamos como crianças, arrastados por qualquer vento de doutrina. Né? Por isso que é importante o discipulado, por isso que é importante a exposição das Escrituras, por isso que é importante a unidade, o aconselhamento mútuo. Por isso que essas coisas são importantes, para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Veja que a primeira advertência que Paulo dá aqui é exatamente para eles não serem como meninos. Não sejais como meninos espirituais. A imaturidade, a inconstância dos crentes, provavelmente seria algo notável ali que precisava ser considerado. Então, eles não poderiam ser influenciados por falsas doutrinas. Nós já estudamos aqui, nós já vimos aqui uma série de advertências que nós precisamos ser conduzidos pela verdadeira doutrina revelada nas Escrituras. Eu e você somos desafiados diariamente a olharmos para a palavra de Deus e segui-la, a pormos à prova os falsos líderes, falsos mestres, os falsos ensinos e seguir aquilo que é a Escritura, que Cristo Jesus deixou para nós. É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos ser meninos. Paulo mostra um cuidado. Olha, vocês precisam ter cuidado com as falsas doutrinas. Vocês precisam ser capazes de discernir a verdade e rejeitar o erro. Vocês precisam ser capazes. Agora, quando você vê aí nos versículos 15, nós vamos notar que ele está olhando para aqueles irmãos efésios e está ali mostrando, vocês precisam evitar, vocês precisam deixar de ser meninos, vocês precisam ter cuidado, porque só assim vocês irão crescer. Mas como? Em Cristo, que é o cabeça. Versículo 15, ele destaca isso. Você consegue evitar, você consegue discernir, mas se o cabeça for Cristo, se for em Cristo, é em Cristo, irmãos. Quer viver unidade, quer crescer na maturidade, olhemos para Cristo. Se Cristo não está sendo refletido na sua liderança, alguma coisa está errada. Se Cristo não está sendo refletido na igreja, no corpo, alguma coisa está errada. O corpo não está ajustado. Precisamos tomar esse cuidado. Seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. Paulo vai destacar isso. Todos precisariam seguir a verdade em amor. Isso é maturidade espiritual. Isso é a combinação perfeita. Verdade em amor. Combinação perfeita. Que só pode ser vivida em Cristo, que é o cabeça, que é aquele que traz o entendimento, que é aquele que dá o direcionamento, que é aquele que conduz o corpo. Versículo 16, note que Paulo ele vai aqui trabalhar algumas ideias interessantes. Todo o corpo. Todo o corpo. Toda a igreja. A igreja, no modo geral, é conduzida por esse cabeça, por esse Senhor, por esse que concede dons. Essa deveria ser a maturidade a ser atingida ali naquela igreja. O bem, a ideia do bem ajustados e ligados, mostra mais uma vez a ideia da unidade. Unidade. Igreja unida. A igreja que está sendo direcionada por Cristo, cada membro funcionando harmoniosamente em favor da edificação mútua e refletindo quem Cristo é. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é perfeito. O fim disso tudo, o propósito final, é a edificação em amor. Ele destaca mais uma vez o aspecto do amor, porque isso era crucial. Os irmãos efésios precisariam entender isso. Nós precisamos entender isso. Que a unidade cristã, a maturidade cristã, o resultado dela foi esse processo. Eu ando em modo digno. Eu sei bem quais são as minhas funções, os dons que Cristo me concedeu. E o resultado disso é eu olhar para você olhar para mim e dizer, nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus. Nós estamos crescendo. Foi Jesus que colocou muito bem em João 15, os versos de número 1 ao 5, que ele é a videira e vós sois os ramos. E esses ramos só irão dar fruto se estiverem ligados à videira. E todo ramo que não dá fruto, ele corta. Perceba que aqui nós percebemos que os frutos só iriam ser gerados
dentro da ideia de Jesus lá para os judeus, se os ramos estivessem nele. Por que que existem tantas pessoas imaturas no nosso meio? Nós precisamos observar. Será que essa pessoa está em Cristo? Será que ela é um ramo? Por que que existem tantos crentes, ou pelo menos que se dizem crentes, que não frutificam? Vivem na inércia. Por que que culto após culto, nós estamos aqui nas reuniões e nada acontece? Não há mais conversões. Passamos, às vezes, décadas, anos e anos e anos, relutando e lutando por questões triviais que nós já deveríamos ter deixado para trás. Por que isso acontece? Que talvez nós não estejamos olhando para Cristo, que é o cabeça. Porque talvez nós não estamos frutificando na videira verdadeira. Meus irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. O exemplo dos irmãos, o exemplo dos grandes homens de Deus que passaram lá atrás. Eu e você, hoje, agora, nesse momento, devemos desejar a maturidade cristã. Você deve desejar a maturidade cristã. Você deve ansiar por isso. A sua jornada em Cristo, o objetivo final dela é refletir quem Cristo é. Para isso você tem que desejar ser um crente diferente. Você tem que desejar isso. Deseja a unidade, deseja o crescimento, deseja a maturidade, deseja a plenitude em Cristo. Deseje isso. Deseje. Seja de fato feroz, intrépido. Vá lá, eu quero ser parecido com Jesus. Eu vou ser parecido com Jesus. Eu desejo ser parecido com Jesus. Se eu não servir, eu vou servir. Porque eu quero fazer parte de tudo isso. Quando você busca isso, você vai encontrar transformação. E essa transformação ela é contínua. Essa transformação ela vai te tornando, na medida em que você se dispõe a ela, mais parecido com Jesus. Então, pergunte hoje, avalie hoje. Será que eu estou parecido com Jesus? Faça uma reflexão. Faça do momento em que você se converteu até agora, esse momento. Eu tenho refletido maturidade. Eu sou um crente maduro? Se eu não sou um crente maduro, eu estou tentando ser um crente maduro? Faça essa reflexão. Será que eu sou parecido com Jesus? Será que eu tenho servido ao meu Senhor ao ponto de as pessoas me verem e dizer, eis aí um servo e uma serva de Cristo? Você tem pensado nisso? Busque em todas as áreas de sua vida. Busque esse crescimento. Trabalhe com intenção. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque dessa forma, diariamente, Ele irá lhe tornar mais maduro, mais crente, mais servo. Você deve estar atento às falsas doutrinas. Nós já alertamos diversas vezes aqui. A maturidade cristã envolve isso. Você buscar discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Você precisa ser diligente, meus irmãos. Você precisa ser cauteloso. Quando você estiver ali ouvindo algo, e algo que você estiver ouvindo está em desacordo com as Escrituras, crente maduro é assim. Ele escuta com perícia. Será que você tem feito isso? Verificado. Se as suas atitudes, as suas ações, elas têm, de fato, revelado que você está alinhado com a palavra de Deus. Você está orientado pela palavra de Deus. Identifique isso. Você precisa crescer junto do corpo. Por que isso é importante? Que talvez você pense assim, não, eu posso edificar a igreja lá da minha casa. Lá não é que você não possa contribuir para o avanço do reino, mas é que nós precisamos crescer junto do corpo. Como igreja do Senhor Jesus,
como igreja de Cristo, eu e você, estamos ligados a Ele, precisamos crescer juntos, não individualmente. Nós devemos atingir essa plenitude, né, para esse crescimento, para esse fim, para essa cooperação mútua, para essa edificação mútua. Não se trata apenas do seu crescimento individual, mas do crescimento mútuo. Você está junto. Eu estou vendo o progresso do Lucas, eu estou vendo o progresso do Natan, eu estou vendo o progresso do Rafael, eu estou vendo o progresso de cada um dos meus irmãos e eu sou parte disso. Isso é maravilhoso. Isso reflete quem Cristo é. É ou não é? Pare e veja alguém que você está discipulando. Olha que coisa maravilhosa. Você vê alguém, você está ajudando alguém, mas ao mesmo tempo que você ajuda, você também é ajudado a reconhecer pecado, a reconhecer uma série de coisas que você precisaria abandonar. Então, participe das atividades em grupo. Participe intencionalmente da comunhão coletiva. Seja intencional. Em suas orações, né, nos estudos bíblicos, se reúna como igreja e, de fato, em um só propósito. Nós estamos aqui para crescer. Nós vamos lá na casa do Natan, né, para o culto de oração. Vamos juntos crescer em maturidade. Cristo está nos chamando à unidade, meus irmãos. Cristo está nos chamando ao crescimento. Então, e mantenha isso, né, mantenha a verdade em amor. Esse seria aqui, talvez, um aspecto muito importante, porque a maturidade, ela sempre vai estar ligada à verdade, mas em amor. Não é porque eu sou o dono da verdade que agora eu tenho que destratar todas as pessoas, não estou nem aí para elas, para a opinião. Não. Em um mundo onde, né, existem muitas divisões, ódio, eu e você precisamos ser luz. Eu e você precisamos falar a verdade de maneira que construa e edifique algo na vida dos irmãos. Isso é o quê? É eu saber que eu estou certo, mas usar essa verdade para a edificação do meu irmão. De que maneira eu posso agregar essa verdade à vida do meu irmão, ao invés de perdê-lo? Se eu sei que se eu falar essa verdade, por mais que seja a verdade de Deus, ele vai se machucar, como eu posso falar isso em amor? Então, fale a verdade em amor, isso é fundamental. Mantenha isso e esteja firme em sua identidade. Esse seria o último ponto aqui, que você viva em conformidade com a identidade que Cristo lhe deu. Andar de modo digno, andar de modo da vocação. Que as suas crenças, os seus valores estejam firmes na verdade de Cristo. Em cada momento, nas pressões diárias, lembre-se que você é um em Cristo Jesus. É um no corpo. Você precisa se manter fiel. Amém? Que isso fique claro, né? Que Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja, conforme Paulo coloca nos versículos de número 15 do capítulo 4. Conforme ele colocou em Colossenses 1,18. E nós venhamos entender que foi ele que concedeu os dons espirituais para cada um de nós com um fim específico, edificação do corpo. Que eu e você tenhamos de forma muito bem, né, bem esclarecida, que a razão para tudo isso é o crescimento espiritual e que nós devemos refletir a imagem de Cristo Jesus. Que eu e você, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, como a família de Cristo, como irmãos em Cristo, venhamos refletir unidade, a unidade que é refletida no Deus triuno. Que nós venhamos refletir o caráter de Jesus. Que eu e você sejamos uma igreja unida, que vive a santa e verdadeira maturidade cristã. Que eu e você, meus irmãos, estejamos certos de que fomos chamados para a unidade em Cristo. De que os dons que recebemos é para o crescimento da igreja em Cristo. E que o propósito de tudo isso é a maturidade e a plenitude em Cristo. E que saiamos daqui nesta noite moldados, pois o crescer em Cristo deve sempre nos levar a usar os dons que recebemos para a unidade e maturidade cristã. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, que nós venhamos aplicá-los em nossa vida,
e a nossa segunda-feira seja diferente. Nós venhamos ser crentes maduros, crentes, ó Deus, que de fato refletem a imagem do nosso Criador. Nós venhamos ser uma igreja que está unida em oração, em atividades, em serviço, emocionalmente, espiritualmente. Nós venhamos ser, ó Deus, uma igreja que de fato vive a comunhão, vive o andar digno, o modo digno da vocação pela qual fomos chamados. E que cada vez mais, ó Pai, sejamos mais parecidos contigo. Que a unidade que venhamos viver aqui venha a ser algo que de fato glorifica o teu santo nome. Que cause edificação no corpo. Que nós venhamos mutuamente, ó Pai, louvar e engrandecer o teu nome. É em nome de Jesus que nós te louvamos e te adoramos. Amém.